A Polônia é o único lugar do mundo onde esse tipo de floresta existe e ninguém sabe o porquê. Aqui também é o lugar onde as pirâmides, bem como as pirâmides do Egito, são encontradas. Em menor escala, claro, mas mesmo assim algo muito misterioso e macabro. Você está prestes a adentrar nos mistérios da Terra das Coisas Estranhas, onde tudo de mais impossível pode acontecer a qualquer momento. Seja muito bem-vindo para mais um episódio de Alienígenas da Polônia. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena polonesa favorita. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, se prepara, porque nós vamos explorar mistérios poloneses muito profundos. Mistérios esses que vão dar um verdadeiro nó na sua mente. Então, já pega a pipoca e senta teu bundão aí que vai valer a pena. Pra quem perdeu o capítulo 1 e o capítulo 2 dessa série, eu criei uma playlist. Vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para você assistir a toda a série e fazer aí a sua maratona de mistérios poloneses. E também daqui a aproximadamente 10 dias nós vamos ter uma super promoção do meu curso de inglês carolmeensina.com. Para você que sempre me pede desconto do curso, aí vamos nós, hein? Será dia 5, 6, 7 e 8 de maio. Se liga, porque eu vou enviar esses cupons por e-mail e apenas para quem estiver cadastrado no meu site. Então, para tudo que você está fazendo agora, acessa meu site, que é carolmeensina.com, desce assim a barra, lá embaixo tem um lugarzinho para você colocar teu e-mail. Coloca o teu e-mail e clica em Vem Fazer Parte, porque nesses 4 dias eu vou enviar apenas para quem estiver cadastrado no site os cupons de desconto para fazer o curso com 40% de desconto do começo ao fim, sem parar, para aprender muito inglês nesse que é o melhor e mais bem avaliado e mais completo curso de inglês que existe na internet. Você vai entrar básico, vai sair avançado e vai realizar teus sonhos. Sim, é uma promessa. Agora sim, vamos ao vídeo, porque o vídeo de hoje está assim de cair a tampinha do brioco que você tem no seu... Não pode falar que a tia fica brava. Perto da pequena cidade de Gryfino, que fica na Pomerânia Ocidental, aqui na Polônia, existe uma floresta incomum, onde cada árvore é curvada em sua base. Ela foi chamada de floresta torta porque os pinheiros crescem com uma curva acentuada de 90 graus na base e depois se curvam para crescerem retos para cima. Apesar das curvas, as árvores são em sua maioria saudáveis e crescem até 50 pés de altura. A floresta possui aproximadamente 400 árvores e ninguém sabe de fato como que essas árvores ficaram desse jeito que elas estão. E pasmem, esse é o único lugar do mundo onde essas árvores estranhas existem. Todas elas apontam para a exata direção. Todas elas apontam para o norte, como se isso tivesse sido feito de maneira artificial. Não existe sequer uma explicação plausível para que essas árvores sejam da maneira que elas são. Simplesmente elas são assim, e não existe nenhuma floresta igual a essa no mundo todo. Essa floresta é única. O local atrai visitantes do mundo todo e existem diversas teorias para explicar o motivo pelo qual essas árvores são assim. Porém, nenhuma resposta final, só existem especulações sobre essa floresta torta. Alguns acreditam que ela seja um resultado de neve pesada ou até chuva, mas se esse fosse o caso, todos os locais do planeta que tem neve pesada ou chuva pesada deveriam ter árvores iguais a essa. Então essa teoria aí já caiu por terra. Essa floresta só existe aqui por algum motivo que ninguém sabe explicar. Existe um rumor muito forte de que uma mutação genética alienígena tenha alterado o formato dessas árvores. E existem diversos casos de mutação genética aqui no nosso planeta que também são totalmente inexplicáveis. Ali bem pertinho da região onde essas árvores ficam localizadas, atravessando a fronteira para o lado de lá da Alemanha, na cidade de Lipsia, em 2010, Svante Paabo, um biólogo sueco do Instituto Evolucionário de Antropologia, fez um anúncio bizarro sobre essas alterações genéticas bizarras e totalmente sem explicação. Ele determinou, depois de muita, mas muita pesquisa, que os humanos, nossos antepassados, eles coexistiam com outros hominídeos primitivos aqui do planeta Terra e que existem outras espécies sendo representadas no DNA humano.
Como assim? Bom, você sabe lá o nosso DNA, né? Aquele modelinho lá em espiral, maravilhoso. Nós temos uma vertente de pesquisa que fala que o nosso DNA foi fruto da evolução das espécies e que dentro dessa vertente nós temos a ideia de progresso das espécies de primatas. Essa ideia de progresso culminaria então com o humano como nós conhecemos hoje. Só que, gente, essa ideia não é mais verdadeira. Existem evidências do cruzamento de humanos, hominídeos primitivos, com espécies misteriosas no nosso DNA. É como assim espécies misteriosas? Espécies de humanos misteriosas que nunca foram encontradas. Tá bom pra você ou quer mais? Porque tem mais, nós vamos aqui muito a fundo ainda. O Dr. John Hawkes, que é antropólogo na Universidade do Wisconsin, fez uma análise completa do DNA humano e ele descobriu que se você analisar o DNA de um humano de 3.000 a.C. e comparar com o DNA de um humano que existe hoje, você encontra 7% de diferença. Aí você que está aí me assistindo vai falar, que bom, os humanos evoluíram 7% em um curto período de tempo. Não é assim não é que bom não, tá? Isso é importante porque todos os outros animais da Terra não evoluíram da mesma forma, só os humanos. Os outros animais do planeta Terra não possuem essa mesma taxa de evolução tão rápida. Isso significa talvez que os humanos evoluem de maneira mais rápida? Não. Para a biologia em si, isso não faz sentido nenhum. Então, de fato, aconteceu alguma coisa com os seres humanos há pelo menos 5.000 anos atrás que alterou a estrutura do DNA humano em 7%. Existe uma possibilidade imensa dessa alteração ter sido causada por uma intervenção alienígena. E isso, meus queridos amigos, também consta na Bíblia. Você já deve ter ouvido falar da Bíblia de Enoque, que foi proibida de estar na Bíblia oficial. Pois é, não só nessa Bíblia aí, mas também na cultura de diversos povos do passado, como por exemplo na cultura dos sumérios, dos babilônios, dos acádios, dos egípcios, na dos gregos, onde os deuses tinham filhos com humanos. Nós temos a figura de Hércules, né? Ele era um semideus, certo? Uma mistura de deus com humano, que tinha habilidades especiais, que tinha certamente um DNA diferente se ele existisse de verdade. Aqui na Polônia, a mesma coisa aconteceu. Dessa vez não com humanos, mas sim com árvores. Existem árvores híbridas de espécies desse planeta com espécies estranhas que não existem nesse planeta. Então, se o DNA do humano foi alterado, o que impede de outras espécies aqui do planeta terem seus DNAs alterados também? Agora, nós estamos falando de coisas que são extremamente difíceis de serem explicadas. E existem outras coisas aqui na Polônia que são extremamente difíceis, eu diria até impossíveis de serem explicadas. Você sabia que existem pirâmides, bem como as do Egito, na Polônia? Elas não são tão bem conservadas quanto as pirâmides do Egito, porque elas já caíram. E por incrível que pareça, elas são mais antigas ainda que as pirâmides do Egito. Arqueólogos poloneses encontraram no norte do país, perto do vilarejo de Sonowice, pirâmides do ano 4000 a.C. Elas não estão mais em pé como as pirâmides do Egito. E elas só foram encontradas assim, na base. Existem blocos imensos de pedra e a fundação dessas pirâmides no chão. Inclusive, elas teriam o mesmo formato e as mesmas características daquelas pirâmides encontradas na Bósnia. Lembra que eu contei para vocês aqui das pirâmides da Bósnia? Aqui no canal, há aproximadamente 2 anos, eu contei para vocês, eu fiz uma reportagem exclusiva sobre as pirâmides que existem na Bósnia. Pirâmides essas que emitem uma determinada vibração eletromagnética e as pessoas visitam o local em busca de cura. As pessoas acreditam que essa vibração tem o poder de curar doenças. Se você ainda não assistiu esse vídeo das pirâmides da Bósnia, eu deixarei aqui em cima no card para você assistir. Mas eu recomendo, viu, que você assista, porque o negócio é bem cabeludo. Através de escaneamento do solo dessa pequena cidade polonesa, os pesquisadores descobriram que essas pirâmides eram, na verdade, tumbas, bem como os pesquisadores dizem que as do Egito são. Mas pergunta se algum túmulo foi encontrado nessas pirâmides aí da Polônia. Bom,
Não foram encontrados nem aqui nas pirâmides da Polônia e nem nas pirâmides do Egito. Então a gente não sabe exatamente por qual motivo os pesquisadores continuam insistindo nessa ideia que as pirâmides eram na verdade tumbas, quando a gente sabe muito bem que elas não eram. As pessoas continuam insistindo nessa mentira, parece que essa mentira precisa ser propagada, parece que essa mentira precisa ser aceita. A estrutura dessas pirâmides que existem na Polônia era muito influenciada pela astronomia, bem como as pirâmides do Egito, e elas tinham entrada pelo leste. As pirâmides não existem mais, mas ainda tem alguma coisa rolando ali no entorno dessas pirâmides. Por quê? Porque uma vibração estranha, bem como a das pirâmides da Bósnia, pode ser sentida no local onde essas pirâmides polonesas ficavam. Você se lembra que no caso lá das pirâmides da Bósnia, elas tinham uma espécie de campo magnético, uma espécie de pulso que falava. As pirâmides da Polônia não são diferentes não, tá? Mesmo a estrutura já tendo colapsado, ainda é possível medir esse pulso magnético ali na região. E, gente, as medições são bizarras. O pulso é contínuo e parece estar sendo gerado por algum tipo de máquina, porque não tem característica de sinal natural. Talvez elas estejam existindo em outras dimensões, o que é ainda mais louco. O que é ainda mais misterioso na minha humilde opinião. E, gente, essa história das pirâmides aqui na Polônia é tão cabeluda, mas tão cabeluda, que existe uma outra cidadezinha chamada Rapa, que fica quase ali em cima na fronteira com a Rússia, lá em Kaliningrado. E lá existem outras pirâmides. Dessa vez, as pirâmides são um tanto quanto católicas e um tanto quanto modernas. E a história vai ficando cada vez pior aqui, tá? Eu espero que você tenha estômago para ouvir o que vem daqui pra frente. Essa pirâmide católica data do ano de 1811 e ela é a cripta da família de von Fahrenheit. O que é bem estranho é que no caso dessa pirâmide aqui, ela se encontra sozinha e no meio de uma floresta. Os humanos que habitavam essa região da Polônia no passado eram obcecados pelo Egito Antigo, por rituais do Egito Antigo, principalmente rituais relacionados com a vida após a morte e rituais de morte. Os corpos da família Fahrenheit foram todos mumificados antes de serem colocados nessa pirâmide. E no final da Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho invadiu essa pirâmide procurando por tesouros. Eles não encontraram absolutamente nada de valioso, mas o que eles encontraram ali é extremamente macabro. Eles encontraram todas as múmias dessa família sem as cabeças. Elas foram mumificadas e as cabeças delas foram retiradas e levadas para sabe-se lá onde. Sabe o que é ainda mais absurdo? É que no diário de Gabriel Fahrenheit, um dos membros mumificados dessa família, existem passagens que contam dos contatos que essa família teve com seres vindos do céu. Que eles chegavam à noite, quando tudo estava escuro e calmo, e que foram esses seres que os ensinaram a construir esse mausoléu em formato de pirâmide. Eles ensinaram como os corpos deveriam ser mumificados e ensinaram inclusive que esse processo de decapitação deveria acontecer antes da mumificação. Agora eu lhes pergunto, quem eram esses seres que vinham do céu e ensinavam os poloneses dessa região a mumificar os corpos? O que tem a ver com a história do Egito? Não é uma história muito louca? Aqui no estado onde eu resido, que é o estado da Małopolska, ou seja, traduzindo do polonês para o português, da pequena Polônia, também existem pirâmides, tá? Pirâmides católicas, que são tão bizarras quanto essas que existem lá em Rapa. Uma delas fica na cidade de Gorlice e ela fica dentro de um parque público. O mausoléu contém 6 membros da família do conde Adam Thomas Alexander, que foi importante durante a época da Segunda República Polonesa. Ele era dono de empreiteiras de petróleo aqui no sul da Polônia. O conde Adam Thomas Alexander não tinha relação nenhuma com o Gabriel da pirâmide anterior, mas por algum motivo as histórias são extremamente similares, o que me assusta ainda mais. Esse conde era um homem atormentado, diziam os parentes dele que por demônios, criaturas com quem ele conversava o dia inteiro. Essas criaturas deram todos os caminhos para que ele construísse o seu império do petróleo e ele seguia
tudo que essas criaturas falavam à risca. Ele seguia literalmente essas vozes da cabeça dele. Estranhamente, as pessoas do passado tinham fascinação por pirâmides e por rituais macabros do Antigo Egito. E, gente, quando o assunto é coisa estranha, a Polônia parece ser o centro, o epicentro das coisas estranhas que aconteceram aqui na Europa. Tem muita coisa aqui que não se explica, como por exemplo o fato de 2 homens estarem separados por uma distância bizarra, porque o sul da Polônia é bem longe do norte da Polônia, eles receberem a mesma informação sobre como eles deveriam construir pirâmides, como eles deveriam mumificar os corpos de seus parentes e como eles deveriam deixar tudo isso escrito para civilizações que viessem depois. Coincidência ou não, é a mesma coisa que os egípcios fizeram no passado, né? Eles fizeram as pirâmides, eles mumificavam as pessoas com cabeça, mas mumificavam, e eles deixaram tudo por escrito nas paredes dos templos. Olha que loucura! Bom, como que a Polônia está diretamente ligada com o Egito Antigo, nós ainda não sabemos. Só o que nós sabemos é que existem rastros dessa civilização perdida do passado por todo o planeta. Civilização essa que construía pirâmides, que possuem campos magnéticos, que influenciam pessoas, de contatos com seres vindos do céu, enfim. A história vai de norte a sul, de leste a oeste no nosso planeta, em um passado muito distante. Seria o passado do nosso planeta o passado que nós realmente conhecemos? Eu acho que não. A população da Polônia até os dias de hoje é muito religiosa e é exatamente por causa disso que esses assuntos não são explorados. Mas não tem problema não, viu, povo? Porque eu não sou religiosa nem um pouco, então eu posso trazer esses assuntos aqui, eu trago mesmo. E eu espero que você esteja gostando dessa série dos mistérios da Polônia, porque segunda-feira que vem nós teremos, né, mais um capítulo. Então fique ligado aí nas notificações e se o YouTube não te entregar os vídeos, já sabe, é só passar aqui pelo menos uma vez por semana. Nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas. Você faz a sua maratona e quem me marcar lá no Instagram que está assistindo, eu reposto também. Não esquece de colocar a hashtag Maratona Carol Capel. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos aqui do canal. Que